Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Pod Imobiliar. Esse podcast, ele tem como objetivo levar informação e coisas práticas para você que é do ramo imobiliário, para você que é corretor, dono de imobiliária, engenheiro, arquiteto, advogado, todo esse pessoal que trabalha para que o mundo imobiliário funcione e também para você que é comprador, vendedor, investidor, ou seja, esse podcast é para todas as pessoas, porque todo mundo mora em algum lugar, todo mundo investe em algum lugar. Então, fique atento, aproveita, já se inscreve no nosso canal lá no YouTube, aciona o sininho para que toda vez que esse programa acontecer, você seja avisado e não perca nenhum episódio. E também nas redes sociais. Se inscreva lá no Instagram, nos siga e aproveite as nossas dicas. E hoje nós temos uma pergunta. Aliás, a gente tem feito muitas perguntas boas aqui, mas essa é uma pergunta que muita gente nos traz, inclusive no escritório. Com o avanço da tecnologia, com a IA, com tantos programas de construção a nosso dispor, muita gente pergunta, mas será que eu preciso mesmo de arquiteto, engenheiro? Esse pessoal custa caro. Então, assim, o que eu posso fazer para economizar esse dinheiro e colocar na minha obra? Eu quero fazer um acabamento mais bonito, eu quero fazer uma construção maior. E aí, se eu tiver um gasto com engenheiro, com um arquiteto, com advogado, talvez com o corretor, isso já diminui o meu poder de compra. E aí, eu quero trazer para vocês informações por que nós precisamos desses profissionais. E nada melhor do que isso, termos duas profissionais que justamente tratam desse assunto. Aliás, mulher cabe na obra, gente? Cabe sim, e elas vão mostrar para vocês por quê. Então, muito bem, sejam muito bem-vindas. Eu tenho aqui comigo a Liliane, a Poliana, duas mulheres da obra. Então, já aproveitem aí, sigam elas nas redes sociais, depois elas vão deixar as redes sociais com vocês. Estamos também ao vivo aqui com o pessoal no Instagram, então sejam muito bem-vindos. Vocês têm um privilégio, vocês vão ver aqui os erros de gravação. Então, depois contem aí pra gente como foi sua experiência, dupliquem essas informações, nos sigam também e deixem as suas perguntas. Se quiserem fazer perguntas ao vivo também, eventualmente a gente consegue responder alguma, se não, depois a gente tem essa missão, meninas, de respondermos todas as perguntas aí do pessoal que nos assiste. Tá? Muito bom. Bom, rapidamente, conta aí pra gente um pouquinho quem é a Poliana, quem é a Liliane, quem quer começar, quem é a mulher Liliane, quem é a mulher Poliana, quem é a profissional na obra, né, de chapéu ali. Muito bem, quem começa? Por ordem Posso alfabética, começar? pode começar. Tá bom. Primeiramente, eu quero agradecer, Elaine, o convite. É uma honra estar aqui. Confesso que é o meu primeiro podcast. Espero ser o primeiro de muitos. Muito bom. A Liliane, ela é arquiteta e urbanista. Tenho 33 anos. Sou prática, dedicada. Trabalho com regularização de imóveis e projetos de arquitetura. E o meu objetivo com a minha profissão é trazer segurança e tranquilidade para as pessoas através da arquitetura. Puxa, falou tudo. Nossa, ela Quero fala ver bem, agora, né? quero ver agora a Poliana se sair dessa. Chocada. Meu nome é Poliana, eu também tenho 33 anos, na flor da idade, né, Li? Eu sou do norte de Minas Gerais, eu sou mãe, sou esposa, tenho um filhinho de 6 anos, também trabalho com regularização de imóveis, sou engenheira há 9 anos, e assim como a Liliane disse, o nosso papel na regularização, nosso papel enquanto engenheira e arquiteta é trazer a segurança para o nosso cliente. Perfeito. Então, vamos começar por aí, né? Primeiro, qual é a diferença, gente? O que faz um arquiteto? A Liliane também trouxe uma característica, né, de urbanização. Uhum. Então, assim, como é o trabalho de cada uma, em poucas palavras, para que as pessoas possam entender? Primeiro, por que a gente precisa de todos esses profissionais dentro de uma obra, por exemplo, né? Você quer começar, Ali? Pode começar. Dentro da regularização, basicamente a nossa habilitação técnica é muito parelha, uma e outra, que seria atestar a estabilidade da edificação, atestar tamanho de terreno dentro de regularização. Quando a gente vai falar para a parte de obra, o arquiteto e o engenheiro, eles não são concorrentes, são dois trabalhos que se complementam. O arquiteto vai ser aquela pessoa que vai montar aquele conceito, por exemplo, de um imóvel. Vai ser aquela pessoa que, de fato, vai transformar uma casa em um lar. Então, ele não vai vir aqui transformar só isso aqui em um ambiente bonito. Ele vai vir transformar isso aqui num ambiente bonito, funcional, em que você
A Elaine contratou a Liliane e falou assim, eu quero ficar nesse imóvel durante 15 anos, eu quero criar 3 filhos aqui dentro eu quero ter um espaço, eu quero que as minhas filhas tenham um local para estudar, eu quero ter um local para ficar, para ter minha área de churrasqueira, eu quero ter... A Liliane, a arquitetura, ela vai pensar em todo esse conceito. Não é só um projeto, ela vai elaborar o projeto executivo, vai para a marcenaria, ela vai pensar em cada detalhe, aquela gaveta ali, eu preciso do fundo disso, daquilo. E, além do mais, ela transforma essa casa em lar. Já o engenheiro é a pessoa que vai pegar o que a Liliane fez e trazer para concretizar. Literalmente concretizar, né? Literalmente concretizar aquilo que a Liliane fez no papel. Muito bom. Nossa, como é que você complementa agora? É isso, Ela né? resumiu tudo ali, né? Eu falo que a gente, na parte de projetos de arquitetura, a gente tem que entrar na mente do cliente, tirar o sonho dele e passar para o papel e para o projeto. É, perfeito. Eu acredito que essa é a grande sacada, se vocês me permitem, dos profissionais. Quando as pessoas me perguntam, a gente começou falando um pouquinho sobre a questão de uso da tecnologia, de inteligência artificial, e será que os profissionais todos são dispensáveis, né? Então, eu acredito que exatamente, o que eu tenho trazido para as pessoas é exatamente isso. O profissional, ele vai saber, inclusive, ler aquela ferramenta com um olhar diferenciado, com um olhar de experiência. Ele sabe, principalmente, fazer a pergunta certa para a ferramenta, né? Que é assim que ela funciona. Exatamente. Então, e ler, estar com o cliente, lê-lo, entender o que de fato ele está falando, porque às vezes na mente é um sonho. E transformar isso em projeto, colocar isso no papel. A gente recebeu também um convidado aqui, que é o Evilásio, eles fazem maquete de obra. Uhum. Então, quer dizer, você transformar isso em realidade é um passo diferente, né? Falando do Evilásio, né, ele falou algo muito interessante. Ele falou assim, a pedra que você vai tropeçar não é a pedra grande, é a pedra pequena. Então, esse profissional técnico é aquele que vai entender qual que é aquela pedra pequena, ou seja, a exigência, seja ela de cartório, prefeitura ou Receita Federal, e vai saber o que fazer com aquela pedra pequena para tirá-la dali. Muitas pessoas acham que, é óbvio, a IA ajuda muito, mas como você disse, você tem que saber fazer as perguntas certas para a IA. A IA não vai ser responsável técnico, por exemplo, se ela falar para você, o traço de cimento é XPTO, faz lá, você faz e cai. Ela não vai ser responsável. Existe uma responsabilidade técnica atrás disso. Exato. Nossa, a Poliana tocou num assunto agora, que é o que a gente traz também dentro do escritório de advocacia, né? Então, assim, exatamente isso. A IA não vai ser responsável, por exemplo, se ela te der uma informação equivocada, né? Quem que você responsabiliza numa situação dessa? Então, fica a nossa dica para você que hoje está olhando de alguma forma para um imóvel, para construção, que você realmente tenha esses profissionais junto com você para que você não tenha surpresas, né? Gente, e na prática, como funciona? A gente sabe que no Brasil, né, o nosso escritório cuida disso, nós somos parceiros de trabalho, a gente sabe que no Brasil, pelo menos aí, para ser generosa, 50% dos imóveis estão irregulares em algum ponto dele, ou seja na construção, seja na documentação, seja na divisão dos bens, enfim. E a gente trabalha com essa questão. Agora, qual que é o prejuízo que uma pessoa tem quando ela começa? Vamos começar pela construção. Então, vou construir minha casa. E conheci ali um mestre de obras, um pedreiro, quer dizer, alguém que entende de construção, que sabe executar. Mas eu quero economizar com esses profissionais aqui, né? Qual que é a consequência disso lá na frente? Quer dizer, terminei minha obra, aí vou para o cartório agora resolver. Na prática, qual que é o prejuízo? Por que contratar desde o começo? Quer começar, Ali? Posso falar. O prejuízo que acontece é o quê? As pessoas têm a prática, né? Falam, não, meu pedreiro sabe fazer projeto, sabe, na verdade, fazer a construção, ele solta lá na obra, vai fazendo uma construção desenfreada, não pensa na iluminação, ventilação, habitabilidade e futuramente quer regularizar aquela construção. Só que quando a gente vai fazer uma regularização de uma obra já pronta, ele tem que se adequar à legislação. E muitas das vezes não está adequado. Aí o cliente tem mais prejuízo, né? Tem que fazer adequações, voltar para uma obra, fazer reforma, né? Para atender a legislação municipal. E muitas das vezes tem imóveis que não estão aptos a ser regularizados. Ou tem que demolir, né, uma parte, esperar uma anistia. E sem contar também que durante a obra você tem um sério perigo de ter sua obra denunciada
embargada e receber várias multas. Eu tenho um cliente atualmente que recebeu uma multa de 15 mil reais. Porque tem uma obra embargada, teve uma obra irregular, na verdade, né? Foi denunciado pelos vizinhos, 15 mil reais. E se eu fosse fazer o projeto dele, poderia ser que eu cobrasse esse valor ou um pouquinho a menos. Mas ele pagou a multa de 15 mil reais e agora me contratou para regularizar a situação. Então, ele gastou 2 vezes. Quando a gente está falando em gerenciamento de obra no montante geral, você contratar um profissional técnico, desde ali da elaboração até o final da entrega da escritura da matrícula averbada no seu nome, a gente está falando de cerca de 10% do orçamento da obra. Tá. Não é um valor exorbitante como as pessoas pensam. Contudo, se você deixar para contratar esse profissional depois, de fato, quando a Sago começa a bater no joelho, você vai onerar em 40% o custo da sua obra. Sem contar, como ela falou, em questões ali de habitabilidade, iluminação. Existem situações que quando a gente chega em imóveis, a gente trabalha com regularização, então a maioria das obras são obras já iniciadas, são obras prontas. Existem situações de que ou a pessoa vai ter que demolir aquilo ali tudinho para começar do zero, ou ela não regulariza, por problemas na iluminação, ventilação, situações de estabilidade na edificação, porque a gente olha tudo isso. Então, contratar um profissional no começo, bem no começo ali, quando você vai fazer esse estudo de viabilidade para ver se aquilo ali de fato cabe naquele lote, é um investimento de fato para você não perder dinheiro no futuro. Porque a gente sabe que, como você falou, 50% dos imóveis no Brasil hoje estão irregulares. A gente sabe da condição do que está acontecendo no nosso país, a gente sabe da condição dos brasileiros, e a gente sabe que muitas vezes, ou 100% das vezes, o imóvel é fruto de anos guardando um dinheiro para investir naquilo ali. E o que você pode ver é o seu imóvel ou aquele bem mais precioso, é óbvio, o seu bem mais precioso, sem contar a vida, né? Que é como você mesmo disse, aquilo ali caiu, se der algum problema, ninguém vai se responsabilizar por aquilo. Mas a vida, a gente nem entra nessa questão, porque é uma questão tão acima, mas... Aí já joga pro advogado, né, Polly? Sim, mas é uma questão assim que a vida não tem preço. Mas voltando para algo que a gente pode palpar, o que a gente pode majorar, colocar um valor ali, você juntar um dinheiro para construir um imóvel, às vezes você fica a vida inteira. Eu tenho clientes que juntaram 30, 40 anos. Quantas pessoas a gente não conhece do nosso cotidiano? Tios, primos, avós, que estão há 20, 30 anos construindo para no final falar assim, eu estou fazendo a minha casa. É do ser humano, é do nosso cérebro reptiliano. Ele pede pra gente um abrigo. E o abrigo pra gente é a nossa casa, é o nosso imóvel. Todo mundo que fala, não compre imóvel, você pode ver, a pessoa tem 15 alugados. É verdade. É um sonho, né? O imóvel teu imóvel próprio é um sonho, que às vezes as pessoas só vão por impulso e não pensam na frente, né? Uma hora, eu já tive clientes que, vou construir irregular, seja o que Deus quiser. A pessoa falece, aí tem os herdeiros, aí os herdeiros vendem, aí um outro compra por contrato de compra e venda, mas assim, uma hora a conta chega e alguém vai pagar essa conta. Quem é que vai pagar a regularização? Quem é que vai pagar as multas pela irregularidade? Uma hora alguém vai pagar por isso. E isso vem ao encontro do trabalho que a gente faz em parceria, né? Com vocês, com o escritório, com o Grupo Cafarena, vem ao encontro do que a gente traz tanto para os nossos clientes. Então, assim, para você que está nos assistindo, eu acredito que é importante a gente pensar num passo a passo. Então, assim, a gente brinca lá no escritório que a gente cuida do capim, as chaves e além, porque o além não tem limites, né? Mas é importante que você tenha essa percepção. Por onde a gente começa, né? Qual que é o primeiro momento? É a construção. Então, comprei meu terreno, né? Comprei meu apartamento. Então, por onde eu começo? Vou construir. Preciso dos profissionais, porque isso vai lá na frente. Lá, às vezes, lá no momento da herança, como a Liliane trouxe, é que a gente vai perceber que a obra está irregular, que o terreno tem uma irregularidade. E aí, para regularizar tudo isso, realmente é um custo. Eu ainda iria além. Eu acho que antes de construir, na hora da compra.
tem que fazer as Aqui análises. a gente está falando Exatamente. para corretora, advogado, todo mundo que trabalha no mercado imobiliário. Por isso que é importante você ter um bom corretor também. Com certeza. Para que ele sabe olhar aquele zoneamento e identificar como que eu vou construir uma indústria num lugar que só permite residência. Exato. Eu tô fadado a ter que demolir aquilo ali e tomar uma multa sem tamanho da prefeitura. E infelizmente é o que a gente vê muito. Aliás, fica a Infelizmente. nossa dica, é uma questão que a gente traz muito lá no escritório, fica a nossa dica também para quem está nos assistindo, vou comprar na planta. Né? Então, esse não é o nosso tema hoje, mas vou comprar na planta. Tenha sempre um profissional que possa te auxiliar nessa questão, porque quantos imóveis como esse que a gente vê depois, problema na documentação, Isso. problemas depois na construção, Sem falta de registro na entrega. incorporação. Gente, toda semana chega pra gente lá alguém desesperado porque não entregou no prazo. Aí a pessoa tem os outros gastos, né? Ela está em aluguel, ela está morando com alguém, enfim, todas aquelas questões. E aí ele fala, eu posso entrar com a ação? Como que Aí você vai ler as letras miúdas do contrato e está lá. E a gente vai trazendo ali. Então, a necessidade de você sempre ter um profissional ao seu lado, seja um profissional da construção, seja um profissional da regularização, seja um profissional da análise de documentos, isso é fundamental. A Liliane tem uma questão de urbanística também. Conta para o pessoal o que é isso, o que engloba. O urbanismo é o crescimento da cidade, né? Na faculdade a gente aprende muito isso, que a cidade tem uma forma de ser o crescimento dela, pensando nos fluxos, nas pessoas. O urbanismo trata um pouco desta parte, né? A qualidade de vida. Então, por isso que quando a gente faz os projetos, a gente pensa um pouquinho mais também na qualidade dos moradores, dos ocupantes, dos comércios, por causa do que o urbanismo traz isso pra gente, né? Ele preza muito por essa questão. Muito bom. E para o particular, por exemplo, vou construir minha casa. Onde entra essa parte urbanística? Entra também? Entra, com certeza. A gente tem que entrar no fluxo, né? No fluxo da casa, como que vai funcionar se for um projeto comercial. No fluxo do projeto, se ele vai estar bem distribuído, como eu posso explicar nos fluxos. Exemplo, um corredor tem uma acessibilidade, um fluxo bom, tamanho bom, não vai esbarrar um no outro, vai caber tudo que o cliente quer. Então, o urbanismo pensa na questão do fluxo e da ergonomia do projeto, né? Boa, muito Viabilidade. Sim, a viabilidade também é bem Viabilidade é importante. muito importante. Isso que a Polly falou, né? A pessoa compra pensando em construir uma indústria e só pode residencial. Isso também é muito importante na questão da arquitetura. Às vezes tem cliente que quer construir um galpão de X metros, X andares, e ele quer trazer a empresa dele para lá. E às vezes aquele local não permite isso. Não permite aquele tipo de comércio, aquele X. Eles precisam, um exemplo, de 200 metros quadrados. O índice construtivo é pequeno, só pode construir 100. Aí ele acaba investindo dinheiro, documentação, e não pode construir o que ele deseja. Muito bom. Meninas, depois da construção, então fizemos a nossa lição de casa, contratamos os profissionais corretos, fizemos toda essa análise e depois da construção, como é que fica a questão da documentação? Vocês veem a necessidade, por exemplo, dessa pessoa que está nos assistindo, terem também a assistência de um profissional que traga essa questão da documentação? Quer dizer, onde começa a obra literalmente e aonde termina na visão de vocês? Para mim, Vai. a obra começa no EVTL. O que eu posso e o que eu não posso construir. O que é o IVTL? Estudo de viabilidade de lote. O que eu posso e o que eu não posso construir. Construir, tirei a BIT, aí eu vou para a Receita. É aí que você precisa mesmo de um profissional que saiba o que você está fazendo. Porque Receita Federal, se a prefeitura te multa, não vamos entrar nem nessa seara. Porque a Receita... Quando a gente chega no cartório, muitas vezes, se a gente não sabe se o profissional, ele não tem aquele tato, aquela técnica com o cartório, ele não consegue cumprir uma exigência. Então, a pessoa chegou ali na cara do gol e tem uma exigência muito pequena, coisa muito simples para ser feito. Mas, infelizmente, é um engenheiro que não trabalha com regularização, que não sabe o que fazer. Então, a pessoa não perdeu toda a regularização, mas ela deixou de concretizar o que era para ser feito. Então, para mim, começa no EVTL, no que eu posso ou não posso fazer dentro daquele lote, e termina na averbação. O que seria essa averbação? Estudei o lote. Vi que nesse lote cabe um imóvel de 100 metros quadrados. Comecei a construir. Durante todos os meses fui fazendo as aferições ali na Receita Federal. Final, tirei uma CND.
tirei CND, fui pro cartório, fiz a averbação. Saiu a averbação, a matrícula tá falando lá, ó. A Elaine é dona de um imóvel de 100 metros quadrados, na rua XPTO, de contribuinte tal, assim, 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 com hábitos e tal, e CND tal, expedida pela Receita Federal. Nesse momento, acaba-se a minha regularização. Nesse momento, eu tenho certeza de que eu não vou sofrer nenhuma sanção, nenhuma multa, nem nada por parte, nem da prefeitura, nem de outros órgãos. Porque tudo que eu fiz, eu tenho um lastro de tudo que eu fiz. Tanto na prefeitura, quanto na Receita, quanto no cartório. Perfeito. É isso. E aí eu complemento, lógico, não posso deixar de trazer o nosso trabalho, que vem em paralelo, que trabalha junto, né? Pra gente termina quando finalmente a gente tem a matrícula com o nome. Gente, como eu gosto de fazer isso. Quando eu posso, eu tomo cuidado de ter a matrícula física e levar para esse cliente, sabe? Porque eu tenho certeza que é exatamente essa tranquilidade que vocês trouxeram, todo mundo precisa morar. E quando a pessoa tem o documento finalmente no nome dela, é como um diploma, né? Assim, concluir, missão cumprida. Então, eu gosto muito desse cuidado. E aí, pra gente, vem exatamente esse momento. Isso que é uma sensação gostosa. É um dos casos que eu mais gosto, são os projetos técnicos para uso capião. Assim, tem o meu coração, eu amo esse tipo de projeto técnico. E a gente sabe qual que é o perfil daquele cliente. Quando você chega e entrega aquele projeto na mão de uma senhorinha que tem lá, que durante uma vida guardou um dinheiro para regularizar aquilo, para chegar assim e falar assim, olha, eu não deixei nenhuma dor de cabeça para ninguém. E a pessoa olha, é um papel. Para muita gente é o papel. Para aquilo ali é a concretização de um sonho. E você está segurando, é palpável, você está segurando o seu sonho na sua mão. Nossa. Então, afinal de contas, quem não quer ter uma casa? É. Quem não quer ter a tranquilidade de que aquilo ali é seu? E antigamente as pessoas iam muito pela palavra. Se eu falasse pra você, Elaine, eu tô te vendendo, Liliana, eu tô te vendendo aqui, ó. É tantos R$1.000, você vai me pagar e é seu. Tudo bem, só que a gente sabe que hoje não é assim que funciona. Não é no fio do bigode, né? Não. Sabe o que eu lembrei agora dessa fala sua? Lembra que a gente foi atender um cliente e ele falou que queria regularizar o imóvel dele para não deixar problema pros filhos? Sim. Pois é, essa é uma fala que a gente ouve tanto e isso é tão bonito, né, gente? Porque, aliás, fazendo um parênteses aqui, principalmente para quem tá aí no Instagram, os bastidores, né, das nossas vidas aqui. Outro dia, a Polly estava acompanhando pra gente justamente uma uso capião que a gente tá trabalhando lá no escritório e a Polly mandou a foto ali, né, ela de camiseta, bem na obra mesmo. Então, assim, a gente não encontrava o local, a gente falando com o cliente. Então, o mão na massa é isso, né? Então, a gente sabe que isso vai acontecer. E como é gostoso, no final de toda essa trajetória, a gente literalmente ter esse documento em mãos e poder entregar esse sonho, né? Você falou muito bem. O perfil desse cliente é um perfil de pessoas muito honestas, eu não acho outra palavra, de pessoas que gostam das coisas muito certas. É verdade. E eles ficam numa alegria quando você chega, que você começa ali a fazer topografia, eles já ficam, já chama um, já chama outro, ó, tô fazendo eles não falam matrícula, né? Tô fazendo a escritura do meu terreno, porque aquilo ali pra eles é uma felicidade muito grande. Fazendo um parênteses no que a Poliana está trazendo, a Liliane está trazendo, justamente são essas situações. Muitas vezes, quando a gente tem às vezes, a aquisição irregular, o famoso contrato de gaveta ou alguma outra forma, foi feito no fio do bigode há muito tempo atrás. Nesse momento que a gente vai regularizar a propriedade desse imóvel, a gente precisa passar por toda essa regularização. Então, nesse momento, a gente trabalha em conjunto, tanto o jurídico, junto com a arquitetura, junto com a engenharia, a gente trabalha nessa questão. Então, você que está nos assistindo e vai começar ainda todo esse projeto, tenha em mente que um profissional ao seu lado, desde o início, desde o momento da compra, desde o momento da construção, do início da construção, vai te poupar muita dor de cabeça, vai te poupar muito dinheiro, como as meninas trouxeram aqui, e com certeza você vai ter seu sonho aí muito mais rápido, né? Meninas, olha como passa rápido o nosso tempo aqui. E aí, Liliane, eu quero fazer um comentário. A Poliana, que estava morrendo de medo aqui, nervosa, foi a que mais falou. Foi isso mesmo? Foi isso mesmo, produção? Sim, então, sim. muito bem. Mas eu falei para vocês que a gente vai falar aqui do que a gente conhece, e eu sei que vocês, melhor do que ninguém, conhecem o que estão falando, então passa muito tranquilo. Então, já fica o convite para uma próxima vez para trazermos outros assuntos, né? Mas, assim, qual é a dica de ouro que cada uma traz para quem está nos ouvindo? E aí eu não vou nem destinar ao público, vocês é que vão trazer aí, para quem está nos ouvindo, qual é a dica de ouro que vocês trazem? Posso? Eu vou olhar para tu ou para lá? Zé, pode olhar para tua tá. lá, ó. A dica de ouro que eu
trago é que regularizar imóvel não é burocracia, é uma segurança e tranquilidade para você e sua família. Puxa, olha, isso precisa virar post depois, hein? Muito Eu vou bom. levantar e vou embora, porque eu não entendi. Eu acredito que agora ficou difícil para você. Ficou Não, a impossível. Poliana fala muito bem também, ela vai... Não, mas complementando isso, a regularização é trazer segurança para você, para sua família, para as próximas gerações, saber e ter a certeza de que você está fazendo tudo certo. Como os velhinhos que a gente atende, nossos clientes que a gente sempre atende, saber ter a tranquilidade de que aquilo é seu, é palpável e é seu. Perfeito, perfeito. Eu faço minhas palavras delas, como a gente trouxe aqui em alguns momentos, né? A gente trabalha ali do capim, às chaves e além. Quer dizer, desde aquele momento que o terreno ainda não está nem carpido para começar, É isso. até o final. E esse final, ele vai acontecendo, né? Vão passando as gerações e tanta coisa vai acontecendo. Então, é a nossa dica para você, que realmente você olhe para isso, esteja com os profissionais adequados em todos os momentos da sua vida, principalmente nesse dos imóveis, que é um momento tão definitivo da nossa vida, da vida dos nossos filhos e tudo mais, da nossa família, né? Então, meninas, mais uma vez, muito obrigada por terem aceito o convite. Foi maravilhoso esse momento com vocês, aprendi muito. Eu amo fazer isso daqui porque eu saio com tanta informação, com tanta coisa boa. E eu tenho certeza que quem está conosco também. Então, você que esteve conosco, mais uma vez, obrigada. Deixe aqui as suas perguntas para um próximo encontro. Se você quer receber mais dicas também, elas já vão deixar aqui as redes sociais. Siga a Poliana, siga a Liliane, siga também o Grupo Caffarena, para que você possa entender melhor como agir nesse momento. Nos siga também no Pode Imobiliar. Acione o seu sininho e compartilhe. E não esqueça de dar o seu joinha, o seu curtir, para que a gente possa também levar essas informações para o maior número de pessoas. A gente conta também com você que está conosco. Laine, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada a você, o Marco, todo o Grupo Caffarena, que sempre foram tão gentis conosco. As minhas redes sociais, eu vou convidar vocês a me seguirem. As minhas redes sociais são poliana.engenheira. Essa é a minha rede pessoal. E eu tenho a rede da empresa, né? @PV Regularização. O meu perfil profissional é estúdio_3L. O pessoal depois eu deixo para vocês. E você que nos assistiu, se tem alguma pergunta para elas, podem fazer direto nas redes sociais dela ou deixem no Pode Imobiliar e a gente vai ter um prazer aí de te auxiliar e estar com você nesse momento tão importante. Então, nos encontramos na próxima. Meninas, mais uma vez, muito obrigada por estarmos aqui. Nos encontramos na próxima e até o próximo encontro para você que está conosco.